Poucos conhecem os detalhes mais profundos e assustadores da história de Daniel, mas o que realmente aconteceu nos bastidores espirituais daquele jovem não é apenas uma narrativa antiga. É um alerta vivo, uma mensagem urgente, capaz de transformar completamente a sua fé hoje. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história. É um confronto direto entre reinos, entre o visível e o invisível, entre o medo e a fé. Jerusalém estava à beira do colapso. As muralhas que um dia simbolizaram proteção agora tremiam diante da força esmagadora do Império Babilônico. O céu estava escuro, não apenas pela fumaça que subia das casas destruídas, mas pela sensação de abandono que pairava sobre o povo. Muitos choravam, outros gritavam, mas havia também aqueles que simplesmente se calavam, como se soubessem que aquilo já havia sido decretado muito antes. E no meio daquele cenário de dor, um jovem observava tudo. Seu nome era Daniel. Ele não gritava, não corria, não se desesperava como os outros. Havia algo diferente nele. Enquanto o mundo ao seu redor desmoronava, dentro dele existia uma paz silenciosa, uma confiança que não fazia sentido diante da realidade. Mas aquela paz seria testada, como nunca antes. Daniel foi levado como prisioneiro, arrancado de sua casa, de sua cultura, de tudo o que conhecia, e conduzido para a Babilônia, o centro do poder mundial. Um lugar onde reis eram considerados deuses, onde a idolatria era celebrada, onde a verdade era distorcida para servir ao poder. Babilônia não queria apenas dominar territórios, ela queria dominar identidades. Ao chegar, Daniel e outros jovens foram separados, escolhidos não por acaso, mas por critérios rigorosos. Eles deveriam ser inteligentes, saudáveis, de boa aparência, capazes de aprender rapidamente, mas o objetivo não era apenas treiná-los, era transformá-los. Eles seriam ensinados na língua dos caldeus, alimentados com a comida do rei, expostos diariamente a uma cultura que contradizia tudo o que haviam aprendido desde pequenos. E então veio o primeiro ataque direto à essência de Daniel. Seu nome foi mudado, de Daniel para Beltesazar, um nome que exaltava deuses babilônicos. Pode parecer algo simples, mas não era. Era uma tentativa de redefinir quem ele era, e isso acontece até hoje. Quantas vezes o mundo tenta colocar um novo nome em você, uma nova identidade, uma nova forma de pensar que te afasta de Deus. Mas Daniel fez algo que mudou tudo. Ele decidiu não se contaminar. Essa decisão não foi feita em voz alta. Não houve discursos ou confrontos públicos. Foi uma escolha interna, silenciosa, mas extremamente poderosa. Ele recusou a comida do rei. Aquela comida era consagrada a ídolos. Participar daquilo significava aceitar espiritualmente o sistema da Babilônia. Daniel entendeu isso e decidiu dizer não. Agora imagine a tensão, um jovem estrangeiro, sem poder, sem influência, dizendo não ao sistema mais poderoso do mundo. Isso poderia custar sua vida. Mas Daniel não estava confiando em sua posição. Ele estava confiando em Deus. Ele pediu um teste, 10 dias, apenas 10 dias. Enquanto todos se alimentariam da comida do rei, ele e seus amigos comeriam apenas o básico, algo simples, puro. E aqui entra um ponto espiritual profundo. Fidelidade começa nas pequenas decisões. Não foi na cova dos leões que Daniel provou sua fé pela primeira vez. E após 10 dias, o impossível aconteceu. Daniel e seus amigos estavam mais fortes, mais saudáveis, mais preparados do que todos os outros. Não era natural. Era Deus honrando a fidelidade. Se você acredita que Deus ainda honra aqueles que permanecem firmes, comenta agora: Deus é fiel. Mas o que parecia apenas um começo, era na verdade o início de algo muito maior. O rei Nabucodonosor
começou a ter sonhos inquietantes. Eram pesadelos carregados de significado, mensagens que vinham de um lugar além da compreensão humana. Ele acordava perturbado, inquieto, e então chamou todos os sábios e exigiu algo impossível. Eles não deveriam apenas interpretar o sonho, deveriam revelar o sonho sem que ele contasse. Era um teste impossível. O medo tomou conta. Ninguém conseguia responder. E então veio a sentença: morte. Todos os sábios seriam executados. Daniel nem sequer tinha sido chamado ainda, mas já estava condenado. Às vezes, você será atingido por batalhas que nem começou. Mas o que você faz nesses momentos define tudo. Daniel não entrou em pânico. Ele buscou a Deus e chamou seus amigos para orar. E naquela noite, o invisível se tornou visível. Deus revelou o mistério. Daniel viu o sonho. Cada detalhe, cada símbolo, cada significado era uma revelação sobre o futuro da humanidade. Uma grande estátua e uma pedra vindo do alto que destruía tudo e se tornava um reino eterno. Daniel foi levado diante do rei. O ambiente estava carregado, mas Daniel disse: existe um Deus nos céus que revela mistérios. O rei ficou em choque, se prostrou, reconheceu que havia algo maior. Daniel deixou de ser apenas um cativo e se tornou uma autoridade. Mas quando Deus te levanta, nem todos vão celebrar. A inveja começou a crescer. Outros líderes começaram a procurar falhas em Daniel. Não encontraram nada, nenhuma corrupção, nenhuma mentira. Então perceberam: o único ponto vulnerável de Daniel era sua fé. Convenceram o rei a decretar uma lei. Durante 30 dias, ninguém poderia orar a outro Deus, a não ser ao próprio rei. Daniel recebe a notícia. Ele sabe que estão tentando destruí-lo e mesmo assim, ele não muda. Ele abre a janela, se ajoelha e ora 3 vezes ao dia, sem medo, sem esconder, sem negociar. Esse é o ponto central. Uma fé que não se dobra mesmo sob ameaça. Daniel foi preso e levado diante do rei. A sentença foi dada. Daniel seria lançado na cova dos leões. Imagine aquela noite, o silêncio, a escuridão, o som dos leões, olhos brilhando na escuridão. Era o fim, pelo menos parecia. Mas Deus entrou ali, um anjo foi enviado e a boca dos leões foi fechada. Daniel não apenas sobreviveu, ele descansou. Na manhã seguinte, o rei correu desesperado, chamou por Daniel e então veio a resposta forte: meu Deus enviou o seu anjo. Daniel saiu da cova sem um arranhão. Era sobrenatural. E naquele momento, um decreto foi feito reconhecendo que o Deus de Daniel é o Deus vivo. Daniel foi um profeta. Recebeu visões sobre reinos futuros e o fim dos tempos. Ele entendeu que acima de qualquer reino humano existe um reino eterno. Não importa o que você está enfrentando, Deus continua no controle. Daniel começou prisioneiro, mas terminou como um dos maiores exemplos de fé. Você está disposto a permanecer firme? Se essa história falou com você, escreve agora nos comentários: eu confio em Deus. A mesma fé que sustentou Daniel ainda está disponível para você. E o mesmo Deus que fechou a boca dos leões ainda está agindo hoje.